vai entender quem é Sérgio. Ele resolve curtir um fim de semana com um grupo de amigos. Ele vai para a praia. Só que ele é um homem reservado. Ele não conta nada da vida particular. Mas nesse dia, na praia, ele está completamente agitado. Ele vai, entra em casa, sai da casa. Eles tinham alugado a casa. Perguntam para ele, o que é? Ele disse, não, nada não. Uma amiga, que lá estava, o viu conversando na praia com um rapaz. Mais tarde, todo mundo se prepara para ir a uma festa. E ele pede o celular de uma amiga emprestado. E não vai com eles naquele momento. Quando a turma volta para casa, exatamente isso. A surpresa. O homem que nada falava da vida está ali na rua morto. Uma pessoa viu ele conversando também com outro rapaz num beco, com as mesmas características que ele encontrou cedo na praia. Foi no Cidade. Sérgio estava animado, afinal seria um final de semana de descanso e diversão. Ele e um grupo de amigos programaram uma viagem para a praia em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Eu ainda falei assim, mas com quem que você vai? Ele falou, vou com meus amigos. Aí eu falei, toma cuidado, né? Ele falou, mãe, não tem nenhum perigo, não tem nenhum perigo. Sérgio tinha 27 anos, um jovem cheio de sonhos e vontade de crescer na vida. Tinha muito orgulho dele, muito orgulho. Ele saía de casa bem arrumado e eu falava, onde que o bebê da mãe vai? Muito vaidoso, sabe? Tudo foi interrompido por um crime que ainda não tem explicação. Ele saiu de Mojimirim, cidade onde mora, por volta das 4 horas da manhã com os amigos. Eles chegaram em Caraguá por volta das 10 da manhã. Essas fotos foram tiradas durante a viagem. Nesses dias aconteciam shows em comemoração ao aniversário da cidade. E o jovem aproveitou para se divertir com os amigos. Tatiane, essa moça que aparece na foto, viajou com Sérgio e o grupo de amigos. A foto foi tirada no dia em que ele morreu à tarde. Ela conta que tudo parecia estar bem. Os dois eram amigos de infância, mas Sérgio era uma pessoa bastante discreta e não comentou sobre nenhum problema que pudesse estar acontecendo. Sérgio e os amigos tinham combinado de ir a um show no centro de Caraguá, mas pouco antes deles saírem, Sérgio desistiu e disse que ficaria em casa descansando. Ele ficou lá com mais 2 casais e os filhos desses casais. Mas um fato chamou a atenção dessas pessoas. Sérgio saía e entrava em casa a todo momento e parecia aflito. Estava com o celular, estava com roupa de praia e entrava e saía a todo momento. Assim, a cada 5, 10 minutos ele entrava e saía da residência. Onde a gente... Ninguém sabia para onde que ele ia? Ele ia para onde? Não, ninguém sabia para onde que ele ia, né? Porque assim, ele era muito contido, ele era muito na dele. Ele não era de ficar dando muita explicação, não. Tatiane conta que essa outra amiga deles, que aparece na foto de óculos, teria deixado o celular dela com Sérgio. E as duas ficaram sem conseguir se comunicar com ele durante o tempo em que estiveram no show. A gente não trocou mensagens. Porque tanto é que eu estava sem celular e uma outra amiga minha deixou o celular lá para ele poder usar. Internet, essas coisas assim, e daí a gente acabou não levando o celular. Ela lembra que quando chegaram na casa onde estavam hospedados, Sérgio não estava mais lá. Ao mesmo tempo, uma movimentação estranha na rua causou inquietação nos amigos. E as pessoas que estavam guardando o carro, né, que a gente tinha acabado de chegar, avistou uma pessoa voltando da direção da praia, logo em seguida já caindo. Estava com 2 celulares na mão, tal, já estava sem camisa, estava molhado com a água da praia, estava com areia no corpo também. A amiga conta que antes de chegar perto de Sérgio, viram uma cena que pode começar a desenhar o enredo dessa história, até então sem explicação. Uma pessoa que estava lá guardando o carro viu, antes dele sair, antes disso tudo acontecer, viu uma bicicleta parando no beco que dava acesso à praia. Entendeu? Então deixou a bicicleta, entrou no beco, saiu, pegou a bicicleta e foi. Foi quando ele saiu também. Essa pessoa que foi vista com ele, que foi vista entrando no beco, bate com
com o aspecto físico de um garoto que eu vi conversando com ele no mesmo dia, no sábado à tarde. Outra informação que gera muitas dúvidas é que logo que os amigos viram que Sérgio tinha sido assassinado, essa moça que teria deixado o celular com o jovem enquanto estava no show, apagou as mensagens imediatamente. Uma colega nossa estava com a gente e daí ela resolveu formatar o celular, apagar as mensagens que estavam nele, entendeu? Porque... Isso foi logo depois que ele morreu? Isso, depois que ele morreu. E ela ficou muito desesperada, sabe? Assim, falando que a gente tinha que sair de lá. Falou, a gente tem que sair daqui agora. Eu falei, como que a gente vai sair daqui agora e deixar o corpo do nosso amigo ali? Isso não tem sentido. A família toda está inconformada e busca respostas para esse crime que para todos ainda é um mistério. Tem alguma coisa aí mal contada, não sei, tá errado. Pois é, se ali é um mistério, aqui não. Esse rapaz aqui tem 16 anos de idade, ele está na porta da escola e começa uma briga com um de 14. E isso talvez reflita bem, ou traduza bem o mundo que a gente está vivendo. O que é que acontece? Os dois começaram a brigar, né? Um 16, que é esse, e o outro com 14. Sabe o que aconteceu? O de 14 tinha uma faca. Só isso. E isso reflete muito, penso eu, o mundo que a gente vive, né? Nós caminhamos, pode ser que eu me engane muito, mas nós caminhamos por uma vulgarização da violência, né? Cada vez mais as coisas são resolvidas hoje com a vida. Quando eu era rapazinho, garotinho dessa idade, quando brigava, eu me lembro que eu era garoto, riscava um risco no chão e dizia, quem pisar aqui primeiro xingou a mãe do outro. Isso levava uma meia hora até brigar. Hoje leva um segundo até um pegar uma faca. Põe no Cidade. Henrique da Silva Rocha, de 16 anos, foi esfaqueado depois de uma suposta briga. Essa mulher foi quem socorreu o garoto antes da chegada dos bombeiros. No que ele caiu, eu saí correndo. Socorro, chama a polícia, chama a polícia. Henrique chegou a ser trazido aqui para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O menor de 14 anos, autor do crime, foi apreendido pouco tempo depois na casa de um tio que fica próxima à escola. Ele confessou a autoria do ato infracional. Entretanto, disse que não tinha intenção de matar a vítima, disse que efetuou apenas um golpe e que, na versão dele, teria sido para poder se defender, tendo em vista que estaria havendo um princípio de briga, onde ele seria a vítima, em que alguns adolescentes estariam tentando agredi-lo e que, na versão dele, portanto, ele agiu apenas para se defender. O diretor da escola soube do que aconteceu quando participava de uma reunião. Ele disse ter dado apoio à família de Henrique e reconheceu que brigas na porta da escola são frequentes. Está tendo briga, sim. A gente já pediu, inclusive já tivemos visita de policiais, que a gente pediu ajuda. A subsecretária está sabendo, a gente está pedindo. Eu acho que sim, a violência de uma forma geral está indo, né? O adolescente, que teria histórico de depressão e faz uso de vários remédios, continua apreendido na delegacia, até que a justiça decida se ele será encaminhado para um centro de internação. Pois é, eu estou errado, Faraó, no que eu estou dizendo, que está chegando a uma banalização, né, onde a vida não vale absolutamente nada. Um garoto de 16 com de 14 tem uma faca, ou puxa uma faca. O que está acontecendo, Marcelo, é que há uma ausência total de regras, de normas, de respeito, de solidariedade, de ética, de um mínimo de condições de viver em sociedade. Então, se explode tranquilamente, é porque se tem certeza absoluta que não vai acontecer nada, como nesse caso aí. Aliás, eu vou repetir aqui, eu fiz o levantamento aqui da antiga FEBEM. O tempo que um tal de um menor infrator fica lá é de 2 anos no máximo, o levantamento do tribunal. 3 anos a gente fala, vai ficar no máximo 3 anos, mas nem isso fica, Marcelo, nem isso. Eu imagino. E tem uma coisa que eu acho. Aprendizado nessa idade, quando está menor, é audiovisual. Não é que uma criança aprende a falar, ela vai escutando,
né? E instintivamente vai falando e vai crescendo. A banalização do crime e com a consequente impunidade faz com que aquele moleque que está ali, ele diz, pô, não aconteceu com outro, vai acontecer comigo, por quê? E não acontece, né? E há uma coisa que, para mim, é o mais grave nessa faixa aí, e chama-se desagregação familiar. Isso eu não tenho dúvida. As pessoas têm tempo para tudo. Tem tempo para a internet, tem tempo para reunião, tem tempo para ficar fuxicando na internet, site disso, site daquilo, mas não tem tempo para sentar com os filhos. Não tem tempo, às vezes, o casal, de vez de brigar, de conversar. A desagregação familiar, para mim, é, hoje, a coisa mais decisiva para essa questão, não só de crime, mas divórcio, ataque de homem à mulher. Porque se contratempo, eu vejo amigos meus, nem são amigos, porque eu tenho, né, poucos amigos, porque eu cheguei à seguinte conclusão: quando você chegar no final da vida, se você colocar essa mão aqui, talvez você não tenha 5 amigos fiéis, né? Leais. Então, a palavra amigo ficou muito banalizada. Você mal conhece um sujeito, 5 minutos depois, na segunda vez, já é teu amigo. Não é, né? Mas o que eu vejo, às vezes eu vejo, né, gente, pessoas que estão ali comigo, puxa, começa a falar de filho, aí diz assim, hoje nem liguei pro meu filho, ontem não tive, ontem cheguei tarde. E se você não cuidar dos teus, ninguém vai cuidar. Isso é de uma maneira geral, além do país ser um mau exemplo, né? Quando você vê esse Congresso Nacional, como é que você pode dizer que isso é um exemplo para alguém? O país que está, é o país onde mais se mata no mundo, é aqui. Um país que está entre os 8 países mais corruptos do mundo, é aqui. Por isso que eu digo, né, quando eu falo que precisa ter, né, 2 coisas. Primeiro, educação, porque não adianta a presidente Dilma botar lá pátria educadora, se aqui roubaram a merenda em São Paulo. Em São Paulo roubaram a merenda. Quer dizer, isso explica que pátria educadora é essa, né? Estão discutindo se vai ter comida ou não vai ter. O professor não recebe um salário digno em lugar nenhum do país. E isso vai rompendo as estruturas, né, sociais. E aí você tem o reflexo hoje, que é a questão que eu digo da internet. Né? Todo mundo tem tempo para a internet, mas não tem tempo para um diálogo com o filho. Eu faço assim com os meus, né? Agora tudo está grande, cada um tem sua família, mas quando chega em casa, vamos comer. Não tem um celular na mesa. Se botar celular, eu paro. Ninguém usa. O que acontece? Nas raras vezes que a gente consegue, cada um mora num canto do mundo, com as suas famílias, tocando a vida. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra fora, que eu encontro em separado. Sentou à mesa, sentou na sala para conversar, quer usar celular, pode usar em outra hora. E com isso você começa a saber problema disso, problema daquilo, e você vai ajudando, né? Essa é a minha cabeça. Me dá os preços, vai. Me dá os preços, vai. Olha aqui esses 2 aí, ó. Esses 2 aí, vai vendo. Um chama Lucas, o outro Leonardo. Só para ter uma noção, eles estavam com uma submetralhadora. Imagina o que eles são. Põe no Cidade. De camisa verde, Lucas. De camisa vermelha, Leonardo. O brinquedinho submetralhadora calibre .40. Carregadores, 2 carregadores, muitas munições de vários calibres. Com a situação da submetralhadora, a situação da maconha apreendida. Nada em nossa mão. Caiu do céu? Do céu também não caiu não, né? Que não cai nada do céu. Então, só chuva. Então, meu filho, de quem é droga, de quem é arma? Nossa que não é, né, velho? Hein, Leonardo?
A polícia tem investigação aí, investiga, vai ver de quem é, né, velho? Pegou a gente em um lugar e isso aí pegou em outro. Vocês estavam? Só fumando. A massa? Já tinha terminado. Eu quero saber o seguinte, de quem é essa arma? Hein, cabeça? Vai falar? Não, velho, não é minha não. Hein? Não é minha não, os polícia viu lá quem ele pegou essa arma aí. De quem é esse brinquedo, rapaz? A polícia viu na casa que ele pegou lá, meu irmão, onde nós estávamos e onde essa arma estava aí. A informação de que essa arma, na verdade, e a droga estava com vocês. Não, com nós não. Tava com você. Zero arma, nunca vi essa arma em minha vida. Nunca viu? Nunca vi. Munição de 762, munição de 12. Sim, nunca 762. Carmano, para de armar. Delegada Elaine, boa tarde. A doutora vai conversar com a gente nesse momento. Qual é a situação, doutora, da metralhadora, a situação da maconha apreendida? Boa tarde a todos. Foi uma prisão feita pela base comunitária de Tinga, dos policiais. Eles encontraram os dois, né, com atitude suspeita. Um deles, inclusive, tentou correr e fugir, pulando de um prédio de 2 andares. E com eles tinha uma certa substância. Eles levaram uma quantidade, estavam portando uma quantidade de maconha e cocaína, e levaram a uma casa onde estaria armazenado o restante das drogas e o armamento que foi encontrado. Mas esse negócio que eu estava falando de desagregação familiar, e essa história que eu falo do amigo, né? Que nem o cara me perguntou, né? Eu que estou encalhado, o cara me perguntou se anda sozinho. Eu disse para ele que anda sozinho é carteiro, meu camarada. Eu ando com Deus, né? Andar sozinho é carteiro. Eu ando com Deus. Aí por quê? Porque todo mundo tem que estar acompanhado. Companhia tem que ser uma companhia que te agregue alguma coisa, que te traga, né, um diálogo, que te traga ideias, que converse. Tá prestando atenção? Não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, chegou. Você vê onde é que chega a selvageria? Né? Eu vou mostrar agora. Né? Onde teve negócio, no Brasil inteiro teve esse negócio de futebol, final de campeonato, né? E aí o que acontece? Teve uma partida em Alagoas, entre decisão lá CSA e CRB. Quando eu estava chegando no fim, os torcedores de um time lá do CRB invadiram. Né? Para ter uma noção, briga de futebol, o sujeito estava caído. Um massacre que foi. Põe, que mostra bem o que somos nós. Abre o áudio aí. Olha lá. Vai vendo. Tá lá, a partida tá quase no fim, os caras invadem. Repara, aí invade o campo. Vai ter uma hora, eu vi essa imagem, olha lá. Olha o sujeito. Tem 50 pisando o sujeito. 50. Olha lá. Continuam pisando. Até que chega um homem, olha lá, outro sendo pisoteado, dando com a bandeira, e o polícia também, olha o último policial, tá com uma pressa de chegar que faz dó. Deve ser primo do Rubinho Barrichello. O que vai ter, olha lá, repara, invadem o campo, né? Repara. Aí começam a briga lá, um desentendimento. Olha lá, olha quantos pisando. Eles quase pegaram senha para pisar no sujeito. O sujeito ficou ali, olha lá. O outro enfia, olha lá, o guarda-sol no outro. É o policial, tá com pressa. Põe no Cidade aí, por favor. Antes mesmo do apito final, vários torcedores do CRB invadiram o gramado para comemorar o gol que confirmava o título. A situação começou a ficar incontrolável quando mais torcedores pularam das arquibancadas e foram em direção aos jogadores do CSA que ainda estavam em campo. Torcedores do CSA também invadiram o gramado e os confrontos começaram. A polícia, em menor número, teve dificuldade para conter os torcedores. Já em outra parte do campo, este torcedor do CSA foi cercado e apanhou de torcedores do CRB. Poucos segundos depois, foi a vez deste torcedor do CRB ser cercado por torcedores do CSA. A agressão foi tão séria que ele ficou desacordado e começou a ter convulsões.
O médico do CRB, que estava em campo, fez um procedimento para que ele conseguisse respirar até a chegada da ambulância. Repara, agora a pergunta que eu te faço é: tem algum jeito? Vê se isso é jeito. Aí quando diz assim, né? Quando diz assim, mas tem que ser só uma torcida. Os caras vão pra lá. Os caras vão pra lá pra quê? Pra torcer, né? Pra torcer. Não, os caras vão pra lá pra se matar. Olha que eu corto aqui pra mim. Olha que eu corri 17 anos atrás de uma bola, hein? Hoje tenho esse aqui, ó. O que acontece? O engenheiro... Esse é o procurado? Aqui, ó. Esse é o procurado. Eu não sabia, porque chegou agora. Esse sujeito aí, quando era menor de idade, ele já tinha 9.672 passagens pela polícia. Agora ele virou maior. E agora eu posso mostrar a cara deste infeliz. Porque agora ele matou um engenheiro. Se quando ele tinha 14, 15, 16 anos, cometesse o crime, tivesse colocado ele na cadeia, ele não teria cometido outros crimes. Mas não, mas tem que tratar até os 18, né? Um delinquente desse como se fosse um bibelozinho. E vou te dizer uma coisa, se eu colocar aqui uma imagem, né, escapulir uma imagem de um tal menor de idade assassino, nossa senhora, ele pode ter matado 20. Se a imagem escapar sem querer, nossa senhora, a justiça vem aqui e faz uma onda em cima da Record, em cima de mim. Quando essa mesma justiça é insensível para não deixar um sujeito desse na cadeia, porque como bem disse o faraó, né? O cara vai para a FEBEM ficar 2 anos no máximo, apesar de ter que ficar 3. Esse aqui, se tivesse ficado na cadeia, né, quando era menor, não tinha matado outras pessoas. Agora que ele é maior, eu posso mostrar a cara dele. Mas agora, e os outros crimes todos que ele praticou? Põe no Cidade. Olhe bem para esta foto. Este homem é assassino, ladrão e traficante. No mundo do crime, ele é conhecido como Rafinha. Segundo a polícia, o criminoso aterroriza vários bairros de Diadema, na Grande São Paulo. Até os criminosos do bairro estão incomodados com os frequentes crimes praticados por ele. E até a criminalidade conhece, né? E já até pediram para ele parar de cometer tanto crime, porque ele acaba chamando atenção e acaba prejudicando outras atividades criminosas no local. A polícia conseguiu identificá-lo depois de mais um crime praticado por ele. Desta vez, um assassinato. Era um domingo. O engenheiro Rodrigo Lopes, de 28 anos, estava indo para um jogo de futebol com um amigo. Os dois estavam numa moto. Rodrigo era o piloto. Assim que eles pararam neste farol, uma outra moto se aproximou. Era Rafinha e um comparsa. Eles anunciaram um assalto. A todo momento, Rafinha, que estava armado, ameaçava atirar, até que ele disparou contra Rodrigo, que estava descendo da moto para entregá-la aos bandidos. Depois do disparo, os dois fugiram. A polícia começou a procurar por Rafinha, depois que um morador do mesmo bairro que ele o denunciou. Começou então a caçada por Rafinha. Durante uma ronda, policiais viram ele e um outro comparsa numa moto roubada. Os policiais começaram a persegui-lo. Quando Rafinha percebeu, começou a acelerar a moto e bateu num carro que estava passando na avenida. Rafinha foi arremessado por mais de 10 metros. Mesmo assim, conseguiu levantar e, a pé, pulando os telhados, novamente fugiu da polícia. E foi com um mandado de prisão em mãos que os policiais foram até a casa do criminoso. Lá eles foram atendidos pela mãe do bandido, que ao perceber que era a polícia, disse que iria se trocar para atendê-los. Tudo mentira. Na verdade, ela foi acordar o filho para que ele conseguisse escapar da prisão pelos fundos da casa. E Rafinha escapou. A mãe do criminoso foi até a delegacia para ser ouvida e deu um depoimento
que impressionou a delegada. Então, a mãe me disse que sabe que o filho é ladrão, que ele rouba, que ela tem conhecimento disso, só que ela não sabia que ele estava matando. E que se ela soubesse que ele estava matando, ela teria auxiliado a polícia a prendê-lo. Até agora, Rafinha está solto. Ele já tem passagens por roubo, tráfico e está em liberdade condicional. Quando menor, passou várias vezes pela Fundação Casa. Liberdade condicional, pode? Agora, a orientação dessa mãe revelada para a delegada é incrível. É brincadeira. Né? Roubar, você pode continuar roubando, meu filho. Agora, para matar, você me consulta antes. Mas isso não existe, né? Não existe. Tanto existe que a justiça deixou ele ficar em liberdade condicional. Ele tem duas mães. A mãe biológica e a justiça, que é a mãe principal, que acolhe os crimes dele e não o coloca na cadeia. Da liberdade, o juiz quando pega a ficha dele antes, não vale, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai saber agora. Todos os crimes que o sujeito, vamos dizer, esse aí, outro qualquer, enfim, na teoria, o cara é menor de 18 anos, ele matou 50 pessoas. Quando ele faz 18, aquilo não pode contar na vida dele. Ele sai do 0 a 0. Aquela montoeira de gente não conta. E ele ainda vai para a cadeia, o que é inacreditável, né? O cara vai para a cadeia, se ele já tiver trabalhado algum dia, ele pode chegar a ganhar R$4.000. Sim. De ajuda... Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Chega a mais de R$4.000. Quantas pessoas você conhece na vida que ganham mais de R$4.000 por mês? O preso, se trabalhou, foi preso, auxílio reclusão. Dá R$4.000 e poucos. Tá bom ou não? Pergunta se vida de preso no Brasil é boa.